Do próximo passo do que eu quero conversar aqui, e aí eu acho que dá para a gente ir caminhando já para fechar essa linha de raciocínio do Server Driven UI, como isso foi para a gente. Hoje, a gente tenta evangelizar aqui o CardStack, vou usar evangelizar aqui, o CardStack aqui dentro da empresa, ou seja, a nossa ideia é trazer esse dinamismo e esse ganho para diversos times. Hoje a gente tem uma estrutura grande de times aqui dentro da iFood, e nem todo mundo usa a tecnologia do Server Driven, porque ele tem um custo também de implementação, ele tem um tempo para fazer isso. Em cenários críticos aqui, que nem é o caso do catálogo, levou-se um tempo para fazer isso, a gente precisa testar, fazer um rollout com extrema cautela ali, para evitar que não aconteça da gente impactar ali a conversão ali no final das contas. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre a arquitetura mesmo do CardStack. Então, beleza, a gente já explicou o que é o Server Driven, a gente trouxe aqui todas as ideias do que ele facilitou para a gente. Agora, voltando para a parte da app de novo, como que é esse framework? Ele é um módulo? O que que ele faz? Um, um server manda um JSON e a gente taca isso na tela? O que que tem ali no meio disso? Assim, a gente faz serialização de objeto, ele passa por quais estruturas ali? Para permitir mesmo esse reuso. Então a gente falou, pô, a gente está evangelizando isso, a gente está querendo cada vez mais ter isso aqui dentro, mas a gente também precisa ter uma arquitetura do lado da app que permite a gente a escalar isso também. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, assim. Aí a gente trouxe muito mestre aqui, porque ele que é o deus aqui do CardStack aqui dentro do iFood aqui. Se quiser comentar um pouquinho, mestre. De forma alguma. Deus é muito forte, gente. Malemar sei como funciona. Não, vamos lá. A gente pode falar um pouco de como a gente estrutura a response do back-end. Eu acho que isso vai ser um bom guia para a gente ir descendo e até chegar na parte do mapeamento dos dados e como que isso é apresentado na tela eventualmente. Então, a gente estruturou a resposta do back-end muito parecido com a estrutura da Table View no Switch, no iOS, do UIKit. Então, a gente tem uma estrutura dividida em sections e cada section tem ali um array de cards. Então, essa é a estrutura base do CardStack. E eu gosto de falar que o CardStack nada mais é do que uma table view com esteroides. Assim. Então, no lugar de você prover células, você provê cards. É basicamente isso a diferença da sua cena. Só que o que está por trás disso é que é muito mais interessante. Porque quando você vai fazer dequeue de uma célula ali e vai configurar ela, você pega ali seu array de view models, você faz o dequeue da sua célula, casteia isso para a célula que você quer, casteia seu view model e configura a célula. Então, o CardStack tenta abstrair tudo isso. Ele tenta pegar da response que já vem num formato ali de sections e rows e transformar isso direto para um array de views. Então, quando você vai fazer decode da response do CardStack, a gente tem meio que uma factory de views. Cada um dos cards é mapeado em uma factory e essa factory provê a view para você depois. Então, é por isso que a Bia falou que o ciclo VIP ali via basicamente um esqueleto da sua table view, que no caso a gente usa card table view, que é esse wrapper em cima da table view, porque ele só sabe que você tem que fornecer um array de cards. Esses cards são as factories das views. Então é ali dentro que vai estar toda a lógica de mapear aquele view model que veio do back-end para view, configurar isso, retornar essa view para card table view, que aí lá dentro, sim, lá dentro a gente consegue entrar em níveis mais específicos de UIKit, que ali dentro a gente embeda isso numa table view cell. E aí a gente apresenta isso na tela. Então, tem alguns conceitos um pouco complexos por trás desse mapeamento, porque a gente precisa, por exemplo, usar type erasure para conseguir esconder do compilador qual que é o tipo de cada card, para que a gente consiga fazer um array desses cards. Porque senão a gente não consegue fazer isso de forma que seja safe em tempo de compilação. Porque a gente exige que cada card seja configurável com um tipo de parâmetro. Então, esse mapeamento é feito a partir de um protocolo que usa associated type. Quando a gente faz isso e tenta fazer um array desses cards, o Swift reclama. Fala, você não pode fazer um array
desse protocolo, porque eu não vou saber resolver o tipo. Então é essa complexidade que está por trás do card stack, que é de conseguir mapear esse tipo de card, eu tenho que mapear e tenho que receber esse tipo de parâmetro. E aí tem várias formas de você fazer isso. Assim. Então, a forma mais simples que você pode pensar é, você tem um card type, você faz um switch. Aquele card type tem que mapear para tal parâmetro. E aí você não precisa de type erasure. Só que esse switch pode crescer infinitamente conforme crescem os seus tipos de card. Isso vai prejudicando muito a manutenção do seu aplicativo. A modularização fica totalmente comprometida, porque você precisa ter um módulo que conhece todos os cards para você fazer esse mapper gigantesco. Então, o Type Erasure ele serve para resolver esse problema. Então, e ele ali vai fazer o mapeamento entre qual tipo de card e qual parâmetro você espera. E nessa parte das ações mesmo que a gente tem desses cards, assim, como que isso funciona? Tipo, beleza, o que que o back-end precisa mandar para a gente saber para onde que a gente precisa direcionar? Ele manda um, uma URL, ele manda um path, o que que ele manda e o que que a gente sabe, o que que é uma ação? Ele manda uma estrutura própria do iFood, como que isso funciona? Para as actions, a gente usa um esquema de URI. Então, a gente tem ali, bem parecido com deep links, ou mesmo a URL que você usa num site, numa request, qualquer coisa desse sentido. Então, a gente tem o path inicial ali, que a gente chama de scheme, né? A gente mapeia isso da mesma forma, com type erasure também, com os parâmetros que vêm em seguida, que são os core parameters, né? Então, dando um exemplo bem simples, a gente vai abrir uma lista de promoções. A gente coloca que o skip daquilo é uma list, e o parâmetro que a gente precisa para aquela list é o ID daquela lista. Então, em termos de string, fica list, ponto de interrogação para definir os parameters, ID igual e o ID que vem. E isso tudo é mapeado no modelo de dados, que depois a gente usa para rotear. Chique demais. E é maneiro isso. O que a gente precisa fazer do lado das apps é mapear. Então, da mesma forma que a gente mapeia os cards, a gente precisa mapear essas ações que vêm do back-end para que a gente consiga performar essa ação, assim. Então, é bem interessante, assim, essa estrutura a ponto de ser genérico, assim, da gente conseguir reutilizar isso dentro do projeto. Que é muito legal, assim, também. O que a gente consegue fazer muito é padronizar. Então, conforme a gente vai adicionando mais funcionalidades, a gente vai dando poderes pro card stack para ele se tornando mais inteligente, ele tendo mais funcionalidades, e cada times que já utilizam ou que vão utilizar tenham mais capacidades aí de utilizar essa estrutura. E um ponto assim que eu acho que é legal compartilhar assim também, pensa aí, a pessoa pode pensar assim, pô, se a gente tem esse dinamismo dessa apresentação, assim, toda essa comunicação de formatação de cards vindo do servidor, como que funciona a parte de retrocompatibilidade, dado que, pô, e se eu não conhecer algum tipo de card, isso tentar ser renderizado no lado das apps, o que que vai acontecer? Ele não vai apresentar nada? Basicamente, aí é mais uma responsabilidade que a gente deixa por lado das apps, que é a cada versão, a cada chamada que a gente faz para o servidor que a gente pede esses cards, a gente precisa falar quais são os cards que a app conhece naquele momento que ela está requisitando aqueles cards, assim. O que torna a retrocompatibilidade tranquila, porque nunca vai acontecer da app receber algum tipo de card ali, algum roteamento ali também, alguma ação, né, que a gente comentou, alguma URI que a app não saiba lidar e não execute nenhuma ação, assim. O que a gente acaba fechando aí toda essa parte da arquitetura aí do card stack. Mas fechou.